Olá, eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esta touca de tricô com o fio Color Pull da Círculo. Então, o fio Color Pull, ele tem um ótimo rendimento, cada novelo possui 360 metros, o seu tex é de 555 e o diferencial desse fio é que ele é 82% acrílico e 18% lã, o que nos deixa dar uma garantia, né, de um fio super macio e um acabamento perfeito. Esses novelos, eles rendem muito. Essa touca ela faz conjunto com a gola que eu ensinei na última videoaula. Então, com apenas um novelo, você consegue fazer a gola e também a touca. Então, é um ótimo rendimento. Você que deseja fazer para vender, com um novelo você faz as duas peças tranquilamente. O diferencial dele é que ele tem as listras, né, formando listras do mesmo tom do fio em contrastes diferenciados. Então, ele segue do claro para o mais escuro, formando essas listras. A sua peça vai ficar diferenciada. Agora que está vindo inverno, vai ser muito bom para vender. Um novelo desses você gasta em média R$ 30. Então, você tem um ótimo lucro vendendo as duas peças juntas. Essa é a dica que eu dou para esta videoaula. A videoaula da gola também já está no meu canal. Então, você se inscreva, ative o sininho e lá está disponível, então, na barra de vídeos, todas as videoaulas que eu já postei. Ativando o sininho, cada vez que eu colocar uma videoaula nova, você será notificado. Então, fica muito mais fácil para você estar sempre atualizado. Eu espero que vocês façam, vendam e ganhem um bom dinheirinho neste inverno. Vamos aprender a fazer essas peças, então? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: o fio Color Pull da Círculo. Esse é a sobra que eu tive da gola canelada, que eu postei anteriormente no vídeo aula. Se você desejar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para acessá-lo. Agulha de tricô, 6 milímetros, tesoura e agulha para arremates e costura, uma fita métrica. Aqui eu tenho marcador de pontos, de careiras, marcador de careiras. Se você tiver dificuldade, ele é bastante útil também. E alfinetes para a hora da costura. Vamos iniciar o nosso trabalho colocando 60 pontos na nossa agulha. Então, aqui eu sempre faço aquele esquema de dar 10 voltas e ver mais ou menos a quantidade de fio, e depois eu multiplico ele por 6 vezes e mais, eu deixo mais uma vez para não ter perigo de faltar. Então, essa parte vai ser aquela sobrinha que nós vamos utilizar para colocar o nosso fio na agulha. Então, eu vou pegar e vou começar inserindo os 60 pontos da agulha. Esse é o meu jeito de colocar. Então, tem várias videoaulas para iniciante também. E eu pretendo mais adiante gravar uma aula de colocação de pontos. Então, eu pego o fio da esquerda, levo para a direita e faço a laçada. Então, vai ser usado os fios dos dois, do novelo e também desta sobra que vai ser para colocar a agulha. Aqui eu vou seguir colocando os meus 60 pontos na minha agulha.
Coloquei os meus 60 pontos na agulha e aqui eu dou um nozinho com esse fio que sobrou, para ele não soltar. Então, agora, eu vou começar o meu trabalho. Eu vou fazer bara 2 por 2. Então, eu vou fazer 2 tricôs e 2 meias. Eu vou seguir todas as carreiras fazendo 2 tricôs e 2 meias. Cheguei no final, então, da minha carreira, com 2 tricôs, 2 meias, e ficou desta forma. Agora, então, para a segunda carreira, vai ser o avesso do nosso trabalho, nós vamos fazer ao contrário. Onde nós fizemos 2 tricôs, nós vamos fazer 2 meias. Então, aqui, nós vamos, onde foi 2 meias, nós vamos fazer 2 tricôs. Então, nós vamos ou acompanhar o ponto. Então, aqui você vai ver, para quem não tem muita prática, o tricô ele sempre vai ficar esse nozinho, né? E o meia vai ficar a laçadinha. Então, a gente só vai acompanhar o ponto. Então, nós vamos fazer 2 tricôs, 2 meias. 2 tricôs, 2 meias. E nós vamos seguir sempre acompanhando o ponto. Até o final da nossa carreira. Finalizei a minha segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira. Então, nós vamos repetir agora sempre essa bara 2 por 2. 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, até nós atingirmos 10 centímetros. Então, você vai fazendo e vai medindo. Você coloca sempre o seu na mesa, né, na sua bancada, e vai medindo até, então nós vamos fazer até atingir 10 centímetros, porque essa nossa touca nós vamos dobrar a nossa varinha. Se você quiser ela reta, sem dobrar, então você faz 5 centímetros. Mas essa nós vamos fazer ela dobradinha. Finalizei, então, os 10 centímetros com a bara 2 por 2 e ficou dessa forma. Então, se você deseja não fazer a bara tão grande, você pode fazer também menor, porque essa touca ela vai ficar dobrada, né? Essa bara ela vai ficar dobrada na hora de vestir. Então, se você deseja não fazer essa parte, então você faz 5 centímetros. Aqui para mim deu 18 carreiras. Então, com a metade, né? Você pode fazer uns 10 centímetros. Então, fica bem legal se você não quiser fazer ela simples. Então, agora nós vamos seguir. Eu estou no meu lado direito. Quando que o meu fio está pelo meu lado direito, vai ser o direito da carreira. Eu vou começar pelo direito e vou fazer todos os pontos, eu vou tecer eles em tricô. Então, essa carreira, todas vão ser feitas, todos os pontos vão ser em tricô. Finalizei, então, toda a minha carreira em tricô. Agora, eu vou vir pro lado avesso e vou fazer ela também em tricô. Então, agora as carreiras, elas vão ser todas em tricô, direito e avesso. Eu vou seguir fazendo 20 carreiras, todas elas em tricô. Se você tiver dificuldade em contar, né, tem o marcador de pontos. Então, aqui eu fiz 18 em bara 2 por 2. A 19 eu fiz em tricô. E agora eu vou fazer a 20ª, então também vai ser em tricô. Então, você pode vir contando, né,
as careiras. Ou você pode contar depois no final, porque cada cordãozinho, né, vai dar para ver a careira. Eu vou finalizar essa aqui, depois na próxima eu já vou mostrar para vocês como que eu faço essa contagem se você não tiver o marcador. Aqui eu já estou num passo um pouco mais adiantado para vocês verem como ela está ficando. Então, o que eu digo quando eu falo que eu vou fazer 10 careiras, 20 careiras em tricô, então eu vou contar o direito e o avesso. Todas vão ser em tricô. Então, se você for contar aqui, você vai ver que ficou esse relevo. Então, aqui vai ser uma careira na contagem. Só que essa aqui não vai ser a segunda careira. A segunda careira vai estar aqui na parte de trás. O relevo vai ficar por trás. Então, o que eu digo? Eu digo, ao invés de 20 careiras de tricô, eu falo 10 cordões de tricô. O que são 10 cordões de tricô? Cada cordão equivale à careira do direito e o avesso. Então, fica mais fácil contar, porque daí vai ficar esse relevo no direito e no avesso não fica, ó, fica retinho. Então, é mais fácil nós contarmos 10 cordões ao invés de 20 careiras, ou você vai marcando no seu marcador. Mas para quem não tem marcador, ou quem também está iniciando e não consegue fazer essa contagem das 20 careiras, então conta 10 cordões. Você vai vir aqui para o seu lado direito e vai ter que ter 10 desse relevo. Então, aqui eu já tenho 3 e vou seguindo até ficar com 10 desses cordões. Cheguei nas 20 careiras de tricô e ficou dessa forma. Ou os 10 cordões, como eu havia explicado. Aqui a minha vai estar com... Aqui eu vou deixar dobrado, que é aquela parte que eu vou fazer ela dobrada, a touca, na hora de usar. Então, ela está com 15, quase 15 centímetros e meio. Agora, nós não vamos mais seguir em pontos tricô, toda a careira em ponto tricô. Nós vamos fazer em ponto... Esta careira, ela está no direito. Deixa eu pegar aqui que caiu um ponto. Esta careira, ela está no direito. Então, eu vou fazer ela direito em meia e avesso em tricô. Daí, ela vai ficar no nosso... Vai ficar a malha, né? Vai ficar aquele ponto malha. Então, eu vou seguir fazendo direito, meia, e depois, quando eu chegar no avesso, eu vou fazer ela toda em tricô. Vou fazer isso por 8 careiras. Fiz as 8 careiras, então, do lado direito meia e do avesso tricô. Ficou dessa forma. Aqui, deixa eu só medir para ver quanto ficou. Eu vou deixar todas as medidas na descrição e também lá no blog. Então, aqui ficou com 5 centímetros. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Vamos fazer as diminuições para a nossa touca ficar mais... Em cima ficar menorzinha, né? Senão, se a gente vai puxar todo esse fio, vai ficar muito grosseiro. Então, aqui é bem simples, nós vamos pegar 2 pontos juntos e fazer ele em meia. Nós estamos no direito, nós vamos fazer ele em meia. Aqui, novamente, vamos pegar mais 2 juntos, vamos fazer ele em meia. Bem simples de ser feito. Nós vamos seguir dessa forma até o final da nossa careira, pegando 2 pontos juntos. Então, aqui nós tínhamos
60 pontos. E nós vamos ficar, então, com 30 pontos na nossa agulha. Finalizei a carreira de diminuições e fiquei com 30 pontos na minha agulha. Agora, nós vamos virar do avesso e nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Então, nós vamos pegar 2 pontos juntos, só que dessa vez nós vamos pegar em tricô. A nossa carreira está pelo avesso e nós vamos acompanhar o ponto. Então, eu vou pegar 2 juntos, em tricô, sempre em tricô, e no final dessa nossa carreira nós vamos ficar com 15 pontos na nossa agulha. Finalizei essa carreira de diminuições e ficou, então, desta forma, com 15 pontos na nossa agulha. Agora, nós vamos arrematar os pontos. Então, nós vamos pegar 2 juntos, vou pegar eles em meia, estou no meu lado direito, vou pegar eles 2 juntos, só que dessa vez nós vamos recolocar esse que estava na nossa agulha e vamos colocar de volta na agulha da esquerda. Vou pegar 2 juntos novamente e vou colocar de volta esse ponto para pegar o próximo junto. Então, eu vou fazendo dessa forma até o final e eu vou arrematar todos esses meus pontos. Arrematei todos os meus pontos e fiquei com esse último na agulha. Eu venho, eu corto o meu fio, deixo uma sobra e passo por dentro dessa última laçada e puxo. Então, a nossa touca está finalizada. Esse fio Color Pull, ele é muito macio. Como a composição dele tem 18% de lã, a peça fica super macia e quentinha. Vocês vão ver na hora de tecer. Então, nossa touquinha está finalizada. Agora, nós vamos fazer a costura. Então, eu vou colocar essa minha sobra numa agulha de tapeçaria e vou... Deixa eu virar para esse lado para ser mais fácil. Aqui eu vou passar fazendo como se fosse um alinhavo. Vou pegar todos esses pontos, passar, né, pela minha agulha, e depois eu vou puxar. Então, ele vai franzir. Desta forma. Então, aqui eu vou vir no primeiro ponto e vou fechar essa parte, vai ficar desta forma. Então, aqui vai ser parte de cima da nossa touca. Aqui é importante você já deixar dobrado. Você pode colocar um alfinete também, para você ver até onde que vai a parte, para depois você costurar. Ou você deixa ela aberta, fecha ela toda aberta, e depois, na hora de usar, você dobra. Essa minha eu vou deixar ela aberta, acho que é mais correto. E agora eu vou costurar a minha peça. A costura, ela é feita pelo lado direito, as peças em tricô são costuradas pelo lado direito. Então, eu vou vir aqui, entre a trama do ponto, aqui tem a careira, né, do ponto malha, e eu vou costurar, vai ser pego entre a trama, ó, vocês vão ver que tem essas... Quando você abrir o ponto, você vai ver que tem esses traçadinhos de fio, né, essa laçada que passou de um ponto para o outro. Então, eu vou vir aqui da agulha de baixo para cima e vou puxar. Aí, eu venho aqui no outro lado, na primeira parte, e passo a minha agulha e puxo a laçada. Agora, eu venho aqui do outro lado, você pode abrir, para ser mais fácil de visualizar. Venho no próximo
e puxo. Depois passo para o outro. Essa é a forma de se costurar as peças de tricô, sempre com a agulha de baixo para cima. Deixa eu ver aqui se eu peguei no próximo. E já puxar, já deixar puxada a laçada, sem apertar muito, né? Porque senão ele vai ficar meio franzido. Isso também facilita para no final, se você não gostar de alguma coisa, você só vem e corta esse fio e você puxa, ele já sai ele inteiro. Então, caso, né, você precise um dia descosturar uma peça, é super prático também por isso. Então, aqui a gente vai seguindo, a gente pula. Essa parte é demoradinho um pouco, mas fica um acabamento perfeito. Então, eu abro bem o meu ponto e vou vindo. Fica imperceptível onde está a nossa emenda. Eu só quero chegar aqui onde tem o ponto tricô, porque vai ser um pouquinho diferente, porque aonde que é malha, você consegue abrir aqui e fazer bem perfeitinho. E aonde tem a parte do tricô, então a gente pega um pouquinho diferente. Vou pegar aqui o último. Ó, já cheguei no... Não, tem mais uma aqui. Então, eu vou pegar esta. E aqui eu vou pegar a última. Então, aqui já vem naquela parte onde tinha os tricôs. Então, vai ser difícil você pegar por essa trama de dentro aqui. Então, eu vou pegar na laçadinha aqui, ó. Depois a próxima, então, já tem, ó. Já porque já era... O tricô era no avesso, então formou a malha. Então, aonde que é tudo tricô, você pega pela parte mais... Onde tem essa curvinha. Aí, você vai costurando careira por careira. E assim ele fica bem fechadinho. Quando que eu não sabia fazer direito costura, eu ia passando, né? E na hora que eu precisasse desmanchar, eu tinha que, às vezes, estragar até a peça. Então, agora que eu aprendi certinho, que a gente pega careira por careira. Então, fica perfeita a nossa costura. Então, eu vou seguindo agora até chegar no final, pegando de um lado e do outro e puxando a nossa laçada. Finalizei toda a minha costura, ficou assim, perfeito. Aqui, então, eu faço um nozinho e depois eu escondo esse meu fio entre a trama do ponto, com movimentos de volta. Como vocês podem ver, aqui eu acabei seguindo, essa parte o tom é mais claro, e eu acabei seguindo nessa cor mais escura. E mesmo assim, a costura ficou, ó, quase não aparece. Só se você abrir bem a trama para ver que tem de outra cor. Então, fica perfeito. A parte de dentro fica dessa forma. Ela vai formar um gominho toda a parte de dentro onde foi feita a costura. Então, agora a nossa touca já está finalizada. Aqui eu já fiz um pompom. No YouTube tem vários vídeos de como fazer pompom. Se vocês quiserem também, eu posso gravar como é feito o pompom. É só deixar seu comentário. Se você quiser, se tiver vários pedidos, eu posso gravar também como eu fiz o meu pompom. Então, aqui eu só venho, eu coloco ele na parte de cima, puxo, e depois aqui eu amarro. Eu costumo fazer só um lacinho, porque às vezes tem pessoas que querem com pompom e tem pessoas que não querem. Então, se a pessoa não quer com o pompom, é fácil de tirar. Vou deixar mais pequenininho o lacinho, né? Então, aí é opcional. Tem aqueles
pompons também que são de pelo, que você já compra pronto. Então, você pode colocar aqueles também, que fica bem bacana, com uma coisa diferente. E aqui a gente dobra, aí tem um fiozinho aqui, depois eu vou acabar escondendo que aqui eu tinha feito um nozinho. Se você precisar também fazer algum nozinho, você só pega, eu passo um fio pela trama e eu faço mais um nozinho bem apertado e corto bem lento. Então, é o jeito que eu faço se precisar fazer alguma emenda, às vezes acontece. Então, aqui já está finalizada a nossa toquinha com o fio Color Pull. E ainda eu tive uma pequena sobrinha, então vocês podem ver que esse fio prende muito, dá a impressão que esse novelo não acaba nunca. Porque ainda sobrou aqui se você quisesse fazer ela mais comprida. Então, deixa eu medir aqui a minha, que eu acabei aqui, não passando a medida. Deixa eu passar a medida dela pronta. Então, ela ficou com 24 pronta. Mas como aqui a gente vai dobrar, ou também se você não fizer nessa parte, você vai fazer a barinha simples, sem dobrar. Então, ela vai ficar com média de 20. Acredito que ainda dá umas careiras aqui se você quisesse aumentar. A minha eu fiz assim e ainda ela vai ficar bem folgadinha e caída. Nossa touca, então, está finalizada. Como vocês puderam ver, ela é super fácil de ser feita. Ela tem uma trama diferenciada para você fazer sucesso neste inverno. Então, como eu falei no início, né? Ela fez conjunto com a gola e vale muito a pena porque com apenas um novelo. Então, olha, eu gastei R$ 30 esse preço, né? Tá em média R$ 30 um novelo. E eu costumo vender, a gola varia, conforme a região. Então, em média, a gola é vendida de R$ 45 a R$ 60. Então, depende da região e como do seu público, né? Também. E a touca também eu costumo vender as pessoas, né? Eu fiz uma pesquisa também, elas costumam vender de 35 a R$ 45. Então, se você somar as duas pelo novelo que você gastou, às vezes as pessoas dizem, esse novelo, ele é um preço maior, mas você faz as duas peças. E vendendo o conjunto, vale muito a pena para você, além de ser um fio diferenciado. A qualidade dele é melhor e também ele tem esse jogo de cores diferenciado, então vale muito a pena. Espero que vocês façam e vendam bastante nesse inverno. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se, ative o botão de notificações, assim você receberá todas as novidades. Compartilhem também para que outras pessoas possam fazer e vender bastante neste inverno. Beijos e até a próxima!